Então é isso. Então, pessoal, um, um informe inicial, assim, é que a gente está contando hoje, aqui nesse nosso encontro, com uma parte do grupo de pesquisa Corporalidades, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do programa de pós-graduação em comunicação. Eu estou vinculado a esse grupo, que é coordenado pela professora Nízia Martins do Rosário, que está aqui. Agradeço a tua presença, Nízia. Então, eu estou vinculado a esse grupo desde 2019, né? A gente vem desenvolvendo um conjunto de atividades, assim, e já publicamos conjuntamente. Há uma publicação também com vistas de sair dentro em pouco, assim, dentro de alguns meses, né? Então, eu abri o convite, assim, para o Corporalidades, para participarem desse nosso encontro de hoje, de modo que a gente pudesse, assim, hibridizar um pouco, assim, né, estabelecer um cruzamento aí entre esse mini curso que eu estou puxando aqui na UFOP, né, que tem essa temática, então, de novas teorias da comunicação, uma temática bem genérica, assim, e também as atividades que a gente vem desenvolvendo no grupo aí desde esse tempo todo, né. Não sei se todo o grupo está aqui, o grupo cresceu bastante, assim, mas há uma boa parte de colegas, assim, que vem nos acompanhando já há alguns anos, dentro desse espaço de trabalho, que eu prezo muito, assim, que vem rendendo bastante frutos, né, para a gente. Então, achei que essa seria também uma oportunidade, assim, da gente compatibilizar agendas e estabelecer uma intersecção, assim, entre o programa de pós-graduação da URGS e o programa do PPG-Com aqui da UFOP, né. O grupo tem trabalhado, então, há muito tempo, com essa temática da corporalidade, né? Também é uma temática genérica, assim, que abrange a todos, né? Eu acho que esse tema vai se colocar aqui também hoje com bastante contundência, né? A gente vai examinar esse autor, que é o Paul Preciado, né? Revisando os textos do Preciado ao longo aí dos últimos dias. A gente poderia dizer que tem uma espécie de definição de corpo que surge nesses textos, né? O Preciado vem trabalhando com a ideia de somateca, que eu acho interessante, para aludir, assim, ao corpo como uma espécie de arquivo vivo, né? E nesse arquivo, onde se depositam, então, nesses arquivos aí, memórias, experiências diversas e também informações de todo tipo, tá? Então, só estou levantando aqui um ângulo, assim, que seria, talvez, um ângulo possível, assim, de interesse, tanto para o nosso encontro aqui hoje, quanto para o grupo Corporalidades. O grupo tem trabalhado prioritariamente numa via teórica da semiótica da cultura, mas se abrindo também aí para outras abordagens, né, na via da teoria queer, que é o caso aqui hoje, ou na via das arqueologias da mídia, materialidades da comunicação. Então tem um espaço de trabalho aí que a gente vem construindo e que se hibridiza agora, se cruza um pouco com essa atividade aqui no âmbito dessa disciplina. Bom, dito isso, assim, eu gostaria de iniciar, de levantar alguns pontos, né, sobre esse autor que a gente vai ver hoje. Eu indiquei, assim, conforme o programa da cadeira, esse livro chamado Pornotopia, do Paul Preciado. Quero falar um pouquinho, assim, sobre pontos que me pareceram dignos de serem destacados aqui hoje, né, para que a gente possa compreender, assim, globalmente o livro, né, e também eu gostaria de falar, assim, sobre esse autor, sobre como veio aparecendo para mim, assim, esse autor foi se tornando um autor interessante, foi sendo aos poucos incorporado aí no conjunto de projetos de pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos, pelo menos, aí nos últimos 10 anos, né. O primeiro ponto, assim, que eu gostaria de destacar é que talvez seja impossível, né, compreender aí o mundo contemporâneo, e essa palavra contemporâneo está no subtítulo da nossa disciplina, assim, né, então que talvez seja impossível entender hoje o contemporâneo, o nosso tempo, sem citar esse autor, né, que é o Paul Preciado. Então, Preciado nasce em 1970, na cidade de Burgos. Eu pude assistir algumas entrevistas do Preciado também nos últimos dias aí, onde ele se refere a Burgos como uma cidade muito católica e muito conservadora, assim, no sul da Espanha. E um autor que tem uma formação jesuítica, né? Então, acho que isso é interessante para ir situando o autor, né? E me parece, assim, que é impossível desviar desse autor,
por vários motivos, né? Não só porque Paul Preciado é um dos impulsionadores da teoria queer nas últimas 2 décadas. Eu acho que é o trabalho do Preciado que ajuda a projetar a teoria queer, assim, não só, obviamente, né, mas me parece que esse autor é um dos ponta de lança, vamos dizer assim, dessa rubrica teórica, para dizer desse modo, né? Mas acho que é um autor importante também pela pertinência e pela urgência política, digamos assim, das questões que tem colocado no debate público, né? Acho que há também uma força retórica e narrativa nos textos do Preciado, que também dá importância para esse trabalho, né? Ou sublinha assim, esse trabalho como digno assim, de atenção aí. Acho que essa força retórica e narrativa tem muito a ver com o modo muito particular como o autor se coloca dentro das discussões, tá? Realizando, assim, de modo talvez muito efetivo, aquilo que nós poderíamos chamar de uma espécie de política-vida, entre aspas, ou uma estética da resistência e da existência, da resistência e da existência, né? E para as quais, então, essa política-vida e essa estética da existência e da resistência, o tom confessional, íntimo, pessoalizado, experiencial são de extrema valia. Assim. Então, e além disso, assim, me parece que o Preciado tem aberto questões e uma crítica epistêmica muito viscerais. Assim. Então, é isso, a princípio, que vai me chamando para esse autor, né? Porque essa crítica epistêmica que eu encontro no Paul Preciado aí é algo que me interessa muito particularmente, assim, né? O tipo de saber que está sendo proposto aí, um saber que é corporalmente situado, que tem a ver com um tipo de performance pública, que tem a ver com um tipo de afetação estética, então tudo isso está se produzindo junto, assim. Isso para mim é muito interessante, tá? Muito embora eu possa suspeitar, possa dizer que esse livro, especificamente Pornotopia, que a gente vai discutir hoje, é um livro em que o autor não se expõe tanto assim, né? E me parece, dentre os textos de Preciado, um trabalho um pouco mais contido, ou mais próximo, assim, de um trabalho acadêmico convencional, né? Onde a autoria se encontra menos exposta, pelo menos, tá? Então, esse é um primeiro ponto, assim. Vendo também entrevistas recentes do autor aí ao longo da semana, há um momento em que Preciado fala sobre a necessidade de inventar um estilo. Isso me parece algo muito marcante também, muito interessante, assim, a necessidade de inventar um estilo que esteja fora da taxonomia binária que ocupa é o alvo central, assim, do Paul Preciado, né? Processos taxonômicos e de identificação, assim, e que está em curso é uma ruptura com os binarismos, tá? Então, nesse contexto, assim, o autor se pergunta sobre isso, como inventar, então, um estilo que esteja fora, que possa se colocar fora das usuais taxonomias, assim, com as quais trabalhamos, né? É uma pergunta. Ou então, como inventar uma gramática e uma linguagem que sejam condizentes com essa crítica radical do heteropatriarcado, né? Ou uma linguagem e uma gramática que não se deixem contaminar, assim, justamente pelo heteropatriarcado que está sendo criticado, né? Então, acho que tem no fundo, assim, subjaz aí no trabalho do autor uma questão que para mim é muito interessante, que é essa busca por uma outra modalidade, uma crítica epistêmica, uma crítica dos processos de escrita, principalmente, tá? Para além de toda a urgência política, assim, que cerca o trabalho do autor também, né? Então, o nome de Beatriz Preciado aparece para mim por volta de 2007, 2008, né? Mais ou menos, assim. Em 2007, eu passei alguns meses numa missão de trabalho em Barcelona, assim, é nesse contexto que eu descubro o Paul Preciado, né? Que começo a ouvir esse nome, assim. Então,
E esse nome chega para mim num conjunto de outras descobertas bibliográficas e de outros escritos que vou encontrando, assim, e que se agrupam em torno desse rótulo aqui, Generación Nocilla. Esse rótulo, pessoal, por volta de 2010, assim, era utilizado para referir a um conjunto de jovens escritores ou jovens ensaístas espanhóis, assim, que estavam publicando muito nessa época, né? Esse termo, Generación Nocilla, é extraído de um álbum de uma banda punk espanhola dos anos 80, que é essa banda Sinistro Total. Há uma canção com esse nome, Generación Nocilla, e esse termo, assim, ele acaba sendo utilizado assim como um bordão, quase como uma marca publicitária, assim, né, ou como um mantra para definir um conjunto, então, de jovens ensaístas espanhóis que estavam trabalhando por volta ali de 2010, tá? Principalmente um autor me chamou muito a atenção. Esse autor foi muito útil para mim nesse período. Na época, eu estava trabalhando numa pesquisa sobre música pop, assim, e o trabalho do Eloy Fernandes Porta foi muito importante. Principalmente esses dois livros aqui, chamado Homo Sampler e um outro livro chamado Eros, né? Esse livro, Eros, ele ganha um prêmio Anagrama de Ensaios em 2010. E quem obtém o segundo lugar desse concurso, assim, é justamente o livro Pornotopia, que a gente vai discutir hoje, assim. Então, Preciado aparece para mim no contexto desse trabalho, tá? No contexto desse trabalho aqui, desse conjunto de escritores, né? Aqui tem um outro, que é o Agustín Fernandes, também está traduzido para o português, pela Companhia das Letras. Esse título que está aí no centro é justamente a tradução brasileira do livro do Agustín. Aqui, no caso, a gente tem um autor que escreve poesia, assim, e o que me chamava a atenção nesse conjunto de trabalhos aí, o Carrion é outro que também está traduzido para o português do Brasil, né? Se eu não me engano, ele tem um livro recente sobre bibliotecas, mundo afora, né? Rodrigo Frezan, outro autor, Marisol Sarnova e Jorge Fernandes Gonzalo. São autores que ainda hoje, volta e meia, eles se recolocam para mim. Nesse exercício de escrita que fizemos sobre a série Dahmer, né, no livro que está para sair, assim, eu retomei um pouco esse texto especificamente, aí, chamado Filosofia Zumbi, porque também é um texto muito interessante, assim, muito representativo desse período. Então, a gente tem uma espécie de efervescência ensaística, bibliográfica, de mais ou menos 10 anos atrás, e é nesse contexto, assim, que o Preciado surge para mim. Embora, pessoal, uma ressalva, a gente não possa inserir Apreciado, catalogar, obviamente, Apreciado nesse conjunto de autores. Eu só estou falando aqui de como isso funciona para mim como uma ponte, que traz para mim, Apreciado chega para mim através desses autores, ou um pouco no bojo, digamos assim, dessas experiências de escrita aí. O nocilla do termo, né, que é utilizado, faz referência justamente a esse produto aí de consumo bastante banal, assim, que é uma espécie de Nutella, é uma versão da Nutella, né, um creme de comer no pão, assim, né, doce, de chocolate, muito comum e muito pop, num certo sentido, né. Então, daí a adoção desse rótulo, Geração Nocilla, porque faz referência a essa guloseima aí da cultura do consumo popular de massa, assim, tá? Um outro autor interessante desse movimento é esse sujeito aí, o Benjamin Villegas, que na época se propôs, assim, 10 anos depois do lançamento do álbum Nevermind, do Nirvana, o Benjamin, 20 anos depois do lançamento do Nevermind, ele se propôs a regravar o disco e ter a vida do Kurt Cobain, assim, faz uma imersão na vida do Kurt Cobain, no sentido de ler todas as entrevistas, todas as biografias, de se informar o máximo possível sobre o Kurt Cobain, 20 anos depois do lançamento do disco, o Cobain já falecido, assim, e ele entra numa espécie ele quer tornar-se Kurt Cobain, né? Ele entra numa performance, assim, de interpretar o Cobain 20 anos depois, assim,
né, se tornando uma espécie de arquivo vivo do que foi o Kurt Cobain, né? Ele grava um disco, ele regrava o disco e lança um livro, assim, que é justamente esse que vocês estão vendo, que se chama, então, O Ele como a espírito post-adolescente, né? Soa, né, como um espírito pós-adolescente. Ou seja, eu estou trazendo tudo isso, sim, pessoal, porque tem em curso aqui uma espécie de ironia, de ambiguidade em relação ao mundo do consumo, que se manifesta nesses autores, né? Eu não estou dizendo que essas são características que vão se manifestar no Paul Preciado, mas eu estou dizendo que são traços de um trabalho interessantes para mim, né? Então, eu estava trabalhando com cultura pop na época, com música pop, e daí esse enquadramento, essa moldura dada por esses autores me parecia bastante atrativa, assim. Então, a música pop, a cultura pop, como um ambiente existencial para eles, né? De certa forma, esse ponto aqui a gente poderia entender como algo presente também nos textos de Paul Preciado, né? A gente tem, se a gente for ler o texto Junk, por exemplo, né, que é um dos livros talvez mais conhecidos do Preciado, assim, acho que tem ali um certo interfaceamento assim, com o punk, com a cultura BDSM, com o rock, tem uma autoria punk ali de Paul Preciado, de certa maneira, né? Mas, enfim, essas são caracterizações, assim, desse espaço teórico no qual eu estou trabalhando, né, desses autores, enfim, e o Preciado vai surgir a partir daí, ou daí de dentro, né? Todos esses autores, inclusive o Fernandes Porta, todos esses que eu citei, são pessoas da área da literatura, né? Então, a literatura para eles é o campo de origem, né? Aqui no caso da Preciado, obviamente, é a filosofia, né? E aqui no livro, em específico, que a gente vai discutir hoje, a gente tem uma relação muito interessante com a arquitetura, né? Então, o Pornotopia, que a gente vai debater hoje, é um livro que é apresentado como uma pesquisa na área de teoria e história da arquitetura, né? Então, embora esteja falando sobre sexualidade e sobre práticas culturais, sobre subjetivação, a gente poderia dizer assim, o que resulta aqui é que a subjetividade é pensada como um espaço topográfico, né? Ou a gente tem uma preocupação com um lugar enquanto produtor de subjetividade, seja, no caso, o lugar, a revista Playboy como um lugar, ou seja, a própria mansão Playboy como um lugar, a partir do qual a revista em específico aí vai se desdobra, né? Ou um lugar um lugar ao qual a revista dá visibilidade, né? Então, assim, esses autores da geração Nocia, tomando a literatura como campo de origem, têm uma perspectiva metamidiática e metaliterária, no caso daqueles autores, e uma ideia assim, de utilizar muito assim, a crítica da cultura a partir da narrativa de si, a experiência narrativa como crítica da cultura, que eu acho que desses 5 pontos que eu elenquei aqui, talvez seja o segundo, né, a tocar um pouco mais diretamente, assim, no que é, de fato, o trabalho aí de Paul Preciado. Bom, eu listei aqui, pessoal, essas edições originais dos livros, né? O Manifesto Contra-Sexual, então, é um texto de 2002, se eu não me engano, sai aqui no Brasil bem mais tarde, acho que sai há poucos anos, né? Se alguém, eu tenho aqui as imagens das edições brasileiras desses textos, mas, enfim, a gente tem, basicamente, essa é um manifesto contra-sexual, posteriormente o texto Junk, que é um livro de 2008, tá? Eu li originalmente o livro nessa edição espanhola, que está aqui no meio, tá? Ela tem algumas alterações na comparação com a edição do texto Junk, que saiu no Brasil em 2018, se eu não me engano, mais ou menos, né? Então tem trechos, tem certos fragmentos do livro, da edição,
espanhola que não estão na edição brasileira, tá? E o Pornotopia, então, é um texto de 2010, tá? De 2010, se eu não me engano. Mas eu acredito que é mais ou menos isso, assim. Eu não sei exatamente, assim, qual é, até que ponto, assim, esses trabalhos são fruto, assim, das experiências formativas de Paul Preciado. A julgar, assim, pela densidade de um e outro, né, eu suspeito, a gente precisaria confirmar isso, que o texto Junk é uma tese de doutorado. Suspeito que seja uma tese de doutorado. E que o Pornotopia teria sido um trabalho intermediário, assim. No livro há uma fala breve sobre isso, assim, né? Que o livro foi... A ideia para o livro Pornotopia surge numa noite de insônia, em que Paul Preciado enxerga num programa de televisão lá o Hugh Hefner dando uma entrevista antiga do Hugh Hefner, né? Ou enfim, não me lembro se era uma entrevista antiga ou era, enfim, uma entrevista do Hugh Hefner. E aí isso desperta, assim, a ideia do livro e a ideia de investigar a Playboy como um espaço arquitetônico, midiático, como um espaço heterotópico, tá? O livro trabalha muito com esse conceito de heterotopia, que é um conceito Foucaultiano, a gente vai chegar nesse conceito mais à frente. E me pareceu, assim, quando li o livro, pessoal, Pornotopia, uma pesquisa comunicacional muito típica, assim, tá? Aqui eu trouxe algumas outras imagens, né, onde eu tento sistematizar alguma coisa sobre o conceito de contrassexualidade, que é um conceito também discutido no livro anterior do autor. Se for o caso, a gente pode voltar nisso mais adiante, assim. Dentro desses apontamentos que fiz, assim, o que valeria destacar agora, assim, para a gente seguir em frente, são os autores de referência, assim, de Paul Preciado, tá? Então, o Foucault, que já foi citado aqui, o Jacques Derrida foi orientador de Paul Preciado em Paris, durante a escrita de um desses trabalhos, que agora eu não saberia dizer qual é, se é o próprio Pornotopia ou se é o Texto Junk, né? Então, o Texto Junk sai em 2008, Pornotopia sai em 2010, dentro de um prêmio publicado né, como segundo lugar num concurso de ensaios daquele ano, né? Judith Butler e também Gilles Deleuze como autores de referência, assim, de Paul Preciado. O que está em curso, me parece, assim, e para a gente trazer talvez uma diferença do Preciado em relação a esses autores, bom, primeiro vale dizer isso, assim, né, que o Preciado está, então, tentando compatibilizar essa filosofia pós-estruturalista francesa, assim, com a sua experiência vital queer, né, as suas oficinas de montagem e desmontagem de gênero, com a cultura BDSM, com a própria cultura punk, assim, e com o ativismo político, né. Então, acho que aí tem uma diferença significativa, assim, através da qual o autor se produz, se define, né, tentando relacionar aí essa teoria francesa, pós-estruturalista, dos anos 60 e 70, principalmente, com um conjunto de experiências que vai ter na Espanha e em Nova York, onde o autor vai estudar também, né. Bom, acho que vale salientar isso, né, que esse texto, Pornotopia, não é um dos textos mais citados do Paul Preciado. Esse texto, ele representa um pouco, assim, uma entrada um tanto inusual no autor, né? E esse texto, eu adoto essa entrada aqui justamente porque esse texto me pareceu, assim, ter uma dimensão comunicacional muito marcada, ou prestar muito, né, para um debate nessa área aqui onde a gente está se colocando agora, assim.
Então, eu vou tentar esclarecer por que isso ao longo desse nosso encontro hoje, né? Por que eu entendo esse estudo em específico como um estudo de comunicação. Obviamente, não é só porque tem a Playboy como uma espécie de protagonista aí, né? E a Playboy é uma mídia, a gente poderia dizer assim. Acho que tem muito mais do que isso, né? Mas me parece, assim, um trabalho comunicacional muito estrito e de excelência, assim, tá? E eu acho que essa qualidade, assim, se deve principalmente ao modo como o autor disseca a revista enquanto um dispositivo multitentacular ou multifacetado, tá? Não é só a revista que está em causa, mas a revista é um dispositivo numa coordenação, né, ou numa engrenagem, numa associação com outros tantos dispositivos, como a gente vai ver, né? Então, e me parece assim que esse dispositivo Playboy, que agrega uma série de dispositivos outros e menores, serve assim para ilustrar uma verdadeira revolução cultural em curso nos Estados Unidos, no imediato pós-guerra, né? E que vai se desdobrar assim desde o início da década de 50, o primeiro exemplar da revista é de 53, até o declínio lento e progressivo da revista a partir dos anos 90, tá? Um terceiro ponto, pessoal, que eu gostaria de destacar também é como é que eu vou tentar fazer a discussão aqui, como fazê-la, né? Então, eu vou tentar adotar um tom que é descritivo, destacando os passos aí de Paul Preciado, os movimentos analíticos que me pareceram os principais, os conceitos que formula e as associações que faz para pensar, então, esse dispositivo monstruoso. Por que eu chamo de monstruoso esse dispositivo? Chamo de monstruoso em razão da dificuldade que temos para reconhecer nele um formato, né? Ou uma forma estável, localizável, assim, um limite mais ou menos definido. Então, me parece que se trata aqui de um dispositivo produtor não só de sexualidade, mas de relativização de padrões morais na época em que ele transcorre, em que o dispositivo transcorre. Ele é muito representativo de uma crise na cultura, digamos assim, né? E se trata também, como eu já disse antes, de um dispositivo que produz dispositivos, né? Ou então, é um metadispositivo produtor de discursos, afetos, consumos, consumo, sexo e controle sexual, masculinidade e feminilidade. Então, é como se esse dispositivo que está sendo tratado no livro fosse uma espécie de boneca russa, né? Onde eu tenho uma boneca dentro de uma boneca, dentro de uma boneca, dentro de outra boneca. E assim, outras vezes, né? Então, há uma revista, há um canal de televisão, há uma mansão, há uma cama redonda, que Paul Preciado chama de cama farmaco-pornográfica, há um avião particular, ou seja, há diversos dispositivos numa grande engrenagem, assim, né? Como se esses dispositivos todos como é que eu vou dizer, estivessem conectados uns aos outros, e fossem desdobramentos uns dos outros. Então, a Playboy funciona como um dispositivo, um metadispositivo, um arquidispositivo, não sei como nomear isso, assim, né? Há também um local multiespacializado, tá? Ou seja, a mansão é um multiespaço, ele é um espaço tentacular também, né? É um espaço que é atravessado por outros espaços. É um espaço composto por espaços menores em articulação, né? Então, acho que tem aqui uma verdadeira engrenagem, assim, que o Preciado se dá conta
de como ela ocorre, e tenta descrever essa ocorrência, essa engenharia, essa associação múltipla aí de dispositivos que se autoalimentam, né? É quase como se a gente tivesse um jogo de armar uma grande mídia, um grande conjunto assim de conexões, né? Então, e o dispositivo esse não para de ser construído, tá? Ele se espacializa, se desespacializa, se materializa e se desmaterializa, né? Então, eu acho que o livro faz uma tentativa, o Pornotopia, faz uma tentativa, sim, de apreender esse espaço tentacular, ou esse dispositivo monstruoso, ou essas conexões aí, né, entre espaços e dispositivos, né? O autor fala, sim, ele define o próprio trabalho como uma tentativa de fazer uma vivissecação de um sistema semiótico, tá? Eu achei interessante essa fala, essa ideia de uma vivissecação de um sistema semiótico, e o autor fala também em fazer, palavras dele, uma autópsia da pornotopia Playboy, tá? Então, essa ideia da vivissecação e da autópsia me pareceram bastante interessantes, assim, né? Tipo, no sentido de localizar aí essa pulsação desse dispositivo. Como ele pulsa, como ele sobrevive, ele está morto ou não está ainda, ou mesmo morto, que partes desse dispositivo eu posso podem ser transplantadas para hoje, tá? Aqui, pessoal, eu trouxe algumas referências, assim, das publicações também recentes do Paul Preciado. Esses são os dois livros, talvez, mais conhecidos. Esses dois são os mais recentes. Saiu em setembro ou outubro do ano passado, há poucos meses, na Espanha, também por essa mesma editora Anagrama, um livro novo de Paul Preciado, que é esse texto chamado Disforia Mundi. Ele já pode ser baixado, vocês já encontram. Eu iniciei a leitura, mas ainda não concluí a leitura. É um livro muito extenso, assim, que está escrito sob a sombra da Covid, né? Preciado teve uma Covid muito forte, assim. O autor tem hoje 52 anos, né? E há um evento de lançamento do livro, onde há uma fala muito interessante, assim, do Paul Preciado sobre essa publicação. Então, ele trabalha com esse conceito de disforia, no sentido de ampliá-lo, né? Esse conceito de disforia. O livro inicia com uma apresentação, assim, de um documento médico, no qual ele próprio é clinicamente definido como um disfórico de gênero, né? Então, há essa apresentação, assim, desse documento médico, né? E a partir daí, e sob a sombra da Covid, voltando também à década de 80 para pensar os primeiros casos de AIDS, o Preciado vai trabalhando com esse conceito de disforia, tá? O livro é um livro também muito fragmentário do ponto de vista narrativo. Há uma inclusão, assim, de uma série de experimentos de poéticos, inclusive, né? O livro vai sendo, os textos narrativos vão sendo intercalados por textos poéticos no formato, né? E o que é curioso, sim, para esse espaço aqui da disciplina, já que a gente falou sobre o Mark Fisher algumas semanas atrás, é que é uma passagem no livro onde o Preciado fala justamente do Mark Fisher. Eu achei que seria interessante trazer aqui para a gente, para enxergar assim, né, como é que o Preciado está lendo o Fisher, e é um trecho curto, eu acho que eu posso ler assim, para ilustrar isso, e também para a gente ir
dentro desse espaço da disciplina, aqui estabelecendo conexões, aí, passagens entre os autores que a gente está vendo. Tá? Então, diz assim, depois da perestroika, da queda do Muro de Berlim, o capitalismo deixou de se apresentar como um simples sistema de governo, entre outros, ou como uma ideologia política ou econômica, e passou a ser a pura realidade, em frente à qual já não há alternativa. Essa situação é a que o lamentavelmente desaparecido crítico cultural Mark Fisher denominou realismo capitalista. O que caracterizava o realismo capitalista não era só que a totalidade sistêmica e produtiva do capitalismo, em sua fase neoliberal, se estendia desde o trabalho à educação, passando pela reprodução sexual ou a regulação dos afetos sociais, mas, sobretudo, o fato de que sua continuidade semiótica operava uma clausura da imaginação. Não havia horizonte de sentido fora do capitalismo mundial. A gente discutiu muito isso aqui quando vimos o Fischer. O sequestro do futuro e da imaginação. Tá? O Preciado está falando disso. Para Mark Fischer, o capitalismo, em sua fase mais globalizada, inclusive por suposto nos contextos políticos chineses e russos, há induzido a uma intensificação das formas de despolitização e de subjetivação cínica. A psicologia e o marketing se converteram, pouco a pouco, nas disciplinas encarregadas de gerir os processos de mal-estar no capitalismo, reduzindo a resistência política, a resiliência individual e dissolvendo a luta de classes. Ao mesmo tempo, e posto que a ação política resta submetida aos imperativos econômicos, os votantes democráticos se debatem entre a desconfiança frente aos políticos e a demanda por figuras de autoridade populista, que ensalçam, eu não sei como traduzir, que englobam ficções de nação ou de identidade, fantasmas simbólicos capazes de criar coesão social. A hipótese com que tenho trabalhado neste livro é que os eventos que tiveram e têm lugar durante a crise de Covid-19 em escala global assinalam o princípio do fim do realismo capitalista. Isso me parece um ponto interessante, porque nós nos colocamos muito aqui essa discussão se, mais de 10 anos depois do livro do Fischer, o conceito de realismo capitalista ainda seria um conceito pertinente. Nós nos colocamos muito aqui essa possibilidade de atualizá-lo ou não, e como o conceito de realismo capitalista. Tá? Então, o Preciado está falando sobre isso. Atrás da suposta guerra sanitária contra o vírus e de todas as outras guerras, antes da Síria e agora da guerra da Ucrânia, está tendo lugar outra guerra mais silenciosa entre distintos regimes de produção e reprodução da vida sobre o planeta. Visto desde a perspectiva do custo ecológico, mas também do custo social e político, da opressão racial, sexual, somática e de classe, o capitalismo é um irrealismo. O antagonismo capitalismo versus comunismo e a oposição de blocos de guerra, dos blocos da Guerra Fria, foram desterritorializados, né? Deixando passo a uma fratura interna dentro do irrealismo capitalista, aquela que opõe as formas de governo e de produção petrosexo-raciais, das quais os governos, tanto de Trump como de Putin, são exemplos paradigmáticos, e as práticas que advogam por uma transição ecologia feminista, queer, trans e antirracista. Né? Então, me parece assim que o Preciado entendeu o Covid como um marco do fim do realismo capitalista e dissolve essas tensões políticas que caracterizaram a Guerra Fria, digamos, entre essas disputas entre comunismo e capitalismo, e coloca a oposição agora passa a ser outra. Né? Então, entre
uma forma de governo petrosexo-racial. Esse termo me parece um termo novo no livro, sendo utilizado pelo autor, né? Então, o governo petrosexo-racial versus as práticas que advogam uma transição. Essa é a disputa. Não é mais a disputa entre comunismo e capitalismo, né? É o que está sendo dito aqui, assim, tá? Então, tudo isso, tá, pessoal, para a gente ter um contexto, assim, de como o autor chega em mim, o que ele veio fazendo até aqui, né, e o que segue fazendo, né, na medida que a gente mencionou aqui esse livro mais recente, né. Bom, para a gente entrar no texto, assim, sobre o Hugh Hefner e a Playboy, obviamente não nos cabe fazer uma crítica moral do Hugh Hefner, ou política, ou moral do Hugh Hefner, né? Então, acho que antes disso, assim, como faz Preciado, importa observar como ele se constituiu, tá? Como ele atuou e como ele engendrou, então, esse dispositivo de dispositivos, né? Então, o que me interessa, sim, é poder destacar o olhar que o Preciado dá ao tema, né? Seja a mídia, a revista, ou seja a própria figura, o personagem midiático espetacular, aí, Playboy, Hugh Hefner, né? É interessante, assim, que o olhar do Preciado não é um olhar biográfico, tá? Muito embora lance mão de informações biográficas, obviamente, tem aí um conjunto de informações, a gente depreende dali a história pessoal do Hugh Hefner, assim como a gente depreende do livro também a história do século XX, da segunda metade do século XX, né? Então, é como se a história da Playboy condensasse a história de um sujeito, se confundisse com a história de um sujeito e se confundisse também com a história do século, tá? Do século, na sua dimensão, assim, espetacular, midiática, do ponto de vista do show business, né? Do ponto de vista da indústria da comunicação de massa e tudo mais, assim, né? Então, eu acho isso importante dizer. Não é um olhar exatamente biográfico, embora os dados biográficos estejam ali produzindo, sendo utilizados, né? Não é também, assim como me pareceu, um olhar exatamente de um historiador, não é um olhar historicista, mas me parece um olhar arqueológico, que vai buscar coisas que aparentemente poderiam passar despercebidas para um historiador, né? Ou, nesse sentido, que vai estabelecer correlações entre coisas que talvez para um historiador, assim, pudessem não ser tão interessantes para essa recontagem aí histórica, oficialesca, né? Então, eu acho que tem aqui, que o Preciado faz no livro, uma espécie de genealogia cruzada e compósita, tá? Que vai se dando, assim, numa transversalidade entre estudos de mídia e, para nossa surpresa, os estudos de teoria e história da arquitetura. Então, acho isso, essa interface eu acho interessante. Se naquela experiência anterior que a gente fez do livro sobre o Dahmer, né, que está para sair, me pareceu ocorrer em alguns momentos uma curiosa interface dos estudos de comunicação com os estudos de medicina. Me parece que há aqui uma curiosa interface dos estudos de comunicação com os estudos de arquitetura, ou de teoria e história da arquitetura. Então, é uma genealogia nessa transversalidade, né? Então, quando eu falo que é uma genealogia compósita, o termo talvez não seja o mais interessante, ou tão preciso assim, mas é nesse sentido, de que tem uma espécie de cruzamento aí pelo campo da comunicação e pelo campo da arquitetura, né? Então, isso é um dado muito curioso que eu acho que vale a pena salientar, que é essa possibilidade de pensarmos as práticas sexuais, a produção de uma certa identidade de gênero, a produção do masculino e a produção do feminino que aí se dão, a partir de um olhar para os espaços, né?
ou para a ocupação dos espaços, né? Para os gadgets, né? As quinquilharias, os instrumentos feitos para ocupar espaço. A mobília, a cama, a página da revista, né? Então, esses gadgets, esses instrumentos todos povoando e sendo usados em determinados espaços urbanos, íntimos, públicos ou privados, semipúblicos, semi-privados, a gente já fica sem saber o que é público ou o que é privado, porque o que está em causa aqui, como estrutura desse dispositivo de dispositivo, ou como lógica fundamental operante nesse dispositivo de dispositivos, é uma conversão do público em privado e do privado em público, do íntimo em coletivo, do coletivo em íntimo, né? Então, esse dispositivo multi-engendrado aí vai se caracterizar fundamentalmente por detonar essas fronteiras entre o que é público e o que é privado, o que é alto e o que é baixo, o que é vertical e o que é horizontal, né? Então, o que é trabalho e o que é prazer, por exemplo. Então, acho que essa é uma característica fundamental, assim, do modo de operação desse metadispositivo, ou arquidispositivo, né? Então é isso, né? Embora o livro fale fundamentalmente, assim, sobre sexualidade e dê elementos para uma crítica dos papéis de gênero, ele é um estudo produzido e defendido na área da arquitetura, né? E o sexo resulta aqui, sendo assim, menos psicologizado e mais espacializado. Isso é interessante, tá? Então, a sexualidade passa a ser vista no livro como uma questão topográfica, tá? E não psicológica, né? E o midiático vai se insinuando aí, como uma modalidade particular de espaço, tá? Aqui, nessa lâmina que vocês têm, a gente tem as diversas edições, né? Distintas línguas, assim, do livro. Aquela edição de cima, ali, do lado da edição espanhola, a edição espanhola é de capa preta, e do lado ali a gente tem a edição norte-americana do livro, né? Que dá ênfase justamente à planta da casa, vista lateralmente, né? A planta de uma das mansões do Hugh Hefner, né? Então, é isso, assim, como se olhar para a organização do espaço, a função do espaço, a organização e a função do espaço, e o que compõe o espaço, nos permitisse projetar a sexualidade, tá? Que os padrões e os modelos de sexualidade, de papéis de gênero, que vão se construir a partir desse grande dispositivo, ao longo das décadas, principalmente das décadas de 50, 60 e 70. O auge da Playboy vai de 53 a 79, se eu não me engano. Tá? Então, a partir da década de 80, o império do Hugh Hefner começa a entrar numa certa decadência, assim, eu não sei nem como é que hoje em dia isso está. O Hugh Hefner morre em 2017, aos 91 anos, né? A gente vai falar um pouco mais sobre ele, assim. Então, assim, me parece que nesse olhar para o espaço como estratégia para pensar a sexualidade, as mídias vão aparecendo como um espaço particular. Então, a revista Playboy é ela própria um espaço que dá a ver aquilo que ocorre dentro da mansão, né? Então, a revista é um acesso, é uma janela para aquilo que ocorre dentro da mansão, tá?
Então, o midiático aí pode ser entendido assim, como esse espaço duplicador do espaço, um outro tipo de espaço, e um espaço que duplica o espaço físico da mansão. Tá? Eu acho que vale a pena também, pessoal, para a gente ir avançando aos poucos, reconhecer que também, assim como o livro do Mark Fisher era de 2009, esse livro do Apreciado sendo de 2010, caberia dirigir a ele a mesma indagação que a gente dirigiu ao Fisher. Como atualizar, está atualizado o livro do Apreciado hoje, né? 13 anos depois, 12, 13 anos depois, assim, como é voltar a esse texto, assim, 12 anos depois. E eu acho que tem aí que o livro se revestiu de uma atualidade, tá? Talvez mais até do que o próprio livro do Mark Fisher, assim. Dado que o tema do teletrabalho se tornou hoje um tema por demais debatido, assim. Me parece que o campo da comunicação, por exemplo, foi tomado de assalto, assim, por essa temática do teletrabalho, né? Me parece que é uma daquelas temáticas que surgem e se instalam no campo de modo a redefinir tudo que está na volta, assim. Essa temática do teletrabalho é uma daquelas temáticas que se impõe e atrai tudo que está na volta, assim. Tudo que está na volta. Né? Que parece que exerce um efeito de um ímã gigante que parece exercer uma pressão atrativa para todo um conjunto de temas e de teorias e de autores assim que estão na volta, assim, né? Então, de certa forma, assim, que num determinado momento eu cheguei, essa temática do teletrabalho, ela vai englobar o campo inteiro da comunicação. Daqui a pouco todo mundo no campo da comunicação vai estar falando de teletrabalho. Tamanha é a gravidade, assim, o impacto desse tema hoje na área, né? Ela vira uma grande área de concentração do campo, essa temática do teletrabalho. Então, em razão disso, assim, o livro de Preciado parece que está atualizado, né? Precisaríamos ainda fazer alguns movimentos, talvez, mas parece que tem aí, numa questão de base, assim, uma certa atualização da discussão que decorre disso, né? De que o teletrabalho virou, então, esse tema tão debatido entre nós, assim. Outro ponto é que nós estamos hoje num mundo pós-pandêmico, né? E que nesse mundo pós-pandêmico, os nossos lugares de vivência, não só de trabalho, mas os nossos lugares de vivência mesmo, ganharam uma requalificação, assim, inédita, né? Então, o que se revestindo-se também aí de uma relevância que me parece incontestável, assim, né? Então, acho que são teletrabalho e o mundo pós-Covid são discussões cruciais e ambas falam, né, sobre esse nosso habitar, né, de nódulos informacionais semipúblicos, né, na medida em que estamos aqui agora, cada um nas nossas bolhas tecnológicas aqui, né? Cada um nos nosso bunker, assim. Estamos cada um de nós aqui nas nossas heterotopias, né? Ou nas nossas pornotopias, tá? Então, assim, me parece que as relações sociais cada vez mais migraram para esses lugares, para esses ambientes virtuais, como esse que a gente está agora. Estamos presos aí, né? Então, em nossas bolhas mentais, físicas, tecnológicas, heterotópicas, e a nossa vida está cada vez mais transcorrendo dentro desses lugares, ou desses não lugares. Já adiantando, talvez, um paralelo assim, que a gente poderia fazer com o conceito Foucaultiano de heterotopia, com o conceito do Marc Augé, muito conhecido no início dos anos 2000, que é o conceito de não lugar, tá? Já para adiantar um pouco, assim. Mas, enfim, me parece que vivemos cada vez mais, estamos metidos em bunkers, né? De telepresença, atravessados por informação, consumo,
24 horas por dia, tá? Bom, ainda, sim, antes da gente entrar propriamente no livro, tem um outro ponto que eu acho que também tem que ser destacado, que é o fato de que tem uma espécie de repertório, tem uma espécie de jargão do Paul Preciado, tá? E quando a gente trata do autor, assim, a gente já tem que reconhecer de cara esses termos próprios, né? Então, ele fala em capitalismo fármaco pornográfico. Agora está falando em capitalismo petrosexo racial. Ou a gente poderia, uma coisa agrega a outra, né? Então, Preciado fala num capitalismo fármaco pornográfico, petrosexo racial, tá? Preciado fala, por exemplo, nas ideias de hackeamento de gênero, tá? Fala em contra-sexualidade, que é o título de um dos livros. Entende o corpo como uma ficção biopolítica, ou somatopolítica, tá? Então, tem um conjunto, assim, de expressões que são muito caracterizadoras do trabalho do autor, que dão qualidade para o trabalho, dão, assim, definem o trabalho, né? E é interessante a gente ir atentando para esse jargão, para esse repertório, assim, para esse jargão, tá? Nesse livro, Pornotopia, por exemplo, ele fala em trabalhador horizontal, entre aspas, é um conceito, trabalhador horizontal para se referir aí ao Hugh Hefner. Então, esse é um dos conceitos propostos, né? Dentre tantos outros. O próprio conceito de pornotopia, né? O próprio conceito que dá título ao livro, o conceito de pornotopia, é uma criação que deriva desse conceito, então, Foucaultiano, que é o conceito de heterotopia, tá? Então, eu acho que essa é uma característica importante, assim, do trabalho do autor, e isso sempre me chama muito a atenção, assim, né? Eu acho que isso tem também uma, como é que eu vou dizer? Eu acho que isso é um mérito, assim, de criar conceitos, né? Criar expressões, criar termos novos para coisas novas, né? Então, acho que esse trabalho, assim, de criação de conceito é muito legal para o trabalho, define bem, acho que é muito rico para um trabalho de pesquisa qualquer, né? Mas se trata, claro, da gente ler isso sempre com cuidado, assim, no sentido de examinar a precisão e a validade desses conceitos. Se eles expressam bem ou não a realidade que nós vivemos, né? E se jogam, de fato, luz, assim, sobre as experiências vitais aí que temos, tá? Porque também eu não estou aqui propondo um inflacionamento conceitual gratuito, assim, tá? Mas, ou seja, não é só criar conceitos por criar conceitos, mas é de criar bons conceitos do ponto de vista da sua efetividade, né? Então, acho que tem um cuidado só aí e também uma característica importante do autor que valeria a pena salientar. Um outro ponto, pessoal, também para a gente ir entrando mais pouco a pouco, assim, no livro, é que a gente passa a trabalhar agora, assim, com a ideia de que as mídias poderiam ser entendidas como tecnologias de gênero, tá? Ou então, como tecnologias sexuais. Essa foi uma discussão que apareceu no nosso grupo de pesquisa, um pouco, assim, ela me parece uma ótima discussão. Então, tem uma pista aí a ser seguida por quem quiser, né? Mas é essa possibilidade, assim, de pensar as mídias, no caso aqui a revista, e é inegável que a revista é uma mídia, mas como uma mídia que produz uma subjetividade, produz um corpo, produz erotização, né? Produz sexualidade. Essa possibilidade de pensar as mídias como tecnologias sexuais se conjuga com uma outra, que é
e que também Preciado vem pensando, que é a ideia de pensar os fármacos como tecnologias sexuais. Né? Então, assim, mídias e fármacos, no caso do livro da testosterona, a testosterona como um instrumento técnico, científico, capaz de produção de subjetividade. Tá? Então, só para mim repetir, assim, primeiro, a possibilidade de pensar mídias como tecnologias sexuais. Segundo lugar, a possibilidade de pensar fármacos como tecnologias sexuais. Logo, mídias e fármacos numa certa associação. Tá? Então, tecnologias mediais e fármacos como dispositivos de produção de corpos e subjetividades. Tecnologias mediais e fármacos como dispositivos produtores de sexualidade. Tá? Acho que é um ponto, um tema que se coloca, assim, que o livro coloca. E o livro também, pessoal, nos permite, assim, fazer uma pequena inflexão, uma pequena virada em direção aos estudos do pornô, ou aos estudos da pornografia. Embora uma virada muito sutil. Esse tema dos estudos sobre o pornográfico é um tema muito pouco enfatizado no Brasil. Nos Estados Unidos há trabalho sobre isso há muito mais tempo, assim, né? Então, mas aqui no Brasil não. Me parece que isso vem de uns anos para cá, no âmbito da Compós, isso vem sendo tratado um pouco, né? E me parece que Preciado já sinaliza, digamos assim, para esse campo temático, assim, né? Então, é como se a gente tivesse aqui, ou o livro estivesse um pouco sondando essa dimensão midiática e espetacular, midiática principalmente, desse capitalismo fármaco-pornográfico. Tá? Esse tema que a gente está plantando hoje aqui com esse livro, ele vai voltar para nós na sexta-feira, quando a gente vai ter uma outra discussão com o livro de Bonnie Huberg, que é um livro que vai ser... a Márcia está falando de um trabalho ali sobre outpour no Brasil, depois a gente pode voltar nisso, assim, tá? Mas, enfim, então, esse tema, assim, das mídias como tecnologias sexuais vai se recolocar na próxima sexta-feira, quando a gente for passar para o próximo estudo, que é o estudo sobre as bonecas sexuais jogadas ao mar, né? Então, assim, se nós já vimos aqui as mídias, ou no mínimo, essa sociedade midiática contemporânea, como capaz de produzir afetos, cinismo, depressão e ansiedade, quando estudamos o Mark Fisher, se nós vimos aqui as mídias, ou esse mundo comunicacional midiático, tendo impacto sobre a vigília e sobre os nossos hábitos de sono, quando nós estudamos lá o 24/7 do Jonathan Crary, agora, nesse encontro de hoje, da próxima sexta, a gente passa a enfatizar a dimensão da subjetividade, a sexualidade, como também atravessada pela conformação midiática, permeada, né, ou infiltrada aí por um processo tecnomedial nesse elemento subjetivo, né, como se tivesse um domínio afetando o outro, sobrepondo o outro, instituindo o outro, o domínio tecnomedial sobre o domínio subjetivo da sexualidade, tá? A imagem que traduz isso que eu estou dizendo, assim, é a imagem da prótese, tá? Da prótese. Eu não estou falando aqui no sentido McLuhaniano da prótese como uma extensão do homem, propriamente, mas eu estou falando aqui, não sei se é uma extensão, o próprio corpo é isso, o próprio corpo é como se aparecesse, eu acho que o termo, a ideia do McLuhan, da extensão do corpo, não é exatamente o que está sendo dito aqui, né? Mas me parece, assim, que
a subjetividade ou a sexualidade depende muito mais visceralmente dessas próteses corporais e subjetivas. Não é uma mera extensão. Me parece que é mais instituinte do que dá a entender aquela formulação do McLuhan. Mas isso aqui é um ponto para a nossa discussão posterior. Tá? Bom, o que tem se colocado em causa, pessoal, portanto, assim, na medida que a gente vai passando por esses autores que a gente está vendo aqui, Mark Fisher, Jonathan Crary e agora Paul Preciado, é uma crítica, todos eles, cada um ao seu modo, estabelece uma espécie de crítica às perspectivas naturalistas, essencialistas e dualistas, me parece. Isso em Preciado fica muito evidente. Tá? Ou seja, não há aqui, em Paul Preciado principalmente, nenhum tipo de normalização, naturalismo, dualismo e essencialismo. Tá? O que há em nenhum dos autores que a gente viu até agora. Todos eles parecem romper, mais ou menos, de um jeito ou de outro, com essa ideia de um humano, de um humanismo, de um humano, assim, genuíno. Né? Então, não há isso. Esse humano, ele está a todo momento, mesmo lá naquilo que parece assim, o reduto mais íntimo da subjetividade, o sono ou o sexo, ele está modulado por uma técnica, vamos dizer assim. Tá? Então, me parece que aqui, em Preciado, essa perspectiva crítica dos dualismos, dos essencialismos, dos humanismos, dos naturalismos e dos essencialismos, isso está muito bem claro, assim, está muito claro. Né? Então, o que há é uma tentativa de pensar um futuro fora dessas molduras binárias de gênero, por exemplo, e fazer uma crítica radical de qualquer identidade estável. Tá? Então, o que temos é uma espécie de desconstrução de molduras sociais hegemônicas, assim, pré-definidas. Né? E a aposta, então, radical na variedade ou num tipo de construtivismo crítico e vitalista, eu não sei como dizer isso, tá? Mas pós-capitalista, onde a singularização e a diversidade teriam total ascendência. Assim. Além disso, subjaz também aí, nesses autores todos, e aqui especialmente, uma crítica ao modelo de sociedade neoliberal, financista, pós-fordista, de financiarização e informatização do capital. Então, me parece que vem aí implícita não só uma teoria da mídia, desses autores, né? Essa eu acho a nossa discussão de fundo aqui. Em todos esses autores, embora não sejam autores imediatamente reconhecidos como da comunicação, há neles, subjacente sempre, uma espécie de teoria da mídia, ou uma teoria crítica da mídia. Né? Então, no caso de Preciado, o foco mais explícito recai nisso, que é uma crítica daquilo que Preciado chama de regime jurídico epistemológico falocêntrico, colonial e moderno, ou farmaco-pornográfico, ou petrosexo-racial. Tá? Bom, e aí a gente pode ir... Essas são imagens, tá? Que estão na edição em espanhol do livro, mas que foram excluídas da edição que eu passei para vocês, que é a edição brasileira, dessa editora N-1, se eu não me engano, acho que é N-1, né? As imagens estão disponibilizadas no site da editora, eu acho, né? Não estão no livro, mas estão no site da editora. E essa imagem número 1 aí é justamente uma imagem de 62, né? Então a Playboy, a revista Playboy já existia há quase 10 anos, né? E ela é um desenho, assim, que é veiculado numa das edições da revista e que mostra o Hugh Hefner como um arquiteto, falando como se fosse ele um arquiteto,
tá? O livro começa justamente descrevendo essa imagem, assim, e essa postura do Hefner aí, como um arquiteto, porque é essa imagem prototípica do playboy do pós-guerra, da década de 50. E o livro começa discutindo isso, assim. Tá? Depois eu posso voltar nessas imagens. Aqui a gente tem uma das imagens do Hefner também, numa das mansões, na realidade, são duas mansões Playboy, né? As mansões funcionavam assim como uma espécie de redação da revista Playboy, mas também como uma espécie de set de filmagem, uma espécie de Disneylândia de adultos, assim, do homem branco heterossexual, né? O livro mostra algumas dessas imagens, assim, mas eu queria me deter, pessoal, nessas imagens aqui, né? Porque aqui a gente tem dois arquitetos modernistas, né, sobre os quais se fala no livro, como se eles estivessem incorporando assim, essa figura do playboy das décadas de 50 e 60, assim, que é uma espécie de padrão, de modelo de masculinidade sofisticada que o Hugh Hefner tenta incorporar e tenta vender, construindo a partir daí esse ideal tipo do playboy. Tá? Então, o Preciado fala dessa figura, sim, né? E desse tipo de masculinidade moderna, refinada, de bom gosto, ultra conectado, de certa forma, as tecnologias, obviamente, né? Então, esse termo ultra conectado é um termo que aparece, assim, e é como se o Hefner tivesse justamente explorando esse personagem, assim, e tentando se colocar, ele próprio, na figura desse personagem. Aqui está esses dois arquitetos, assim, com seus... com reproduções em miniatura de seus trabalhos, assim, né? É a mesma coisa que está acontecendo na imagem do Hefner que a gente viu ali, né? Ele está segurando, na realidade, o seu charuto, tá? E ele está se referindo, assim, ele está posando ao lado da maquete, né? Como se estivesse detalhando alguma coisa para quem está vendo a imagem, mas, no entanto, ele está alheio a essa figura que observa essa cena. Tá? Ele está com um olhar, ele está muito concentrado numa interação com a maquete. Tá? Então, assim, o que o Preciado vai nos mostrar é a configuração desse padrão de masculinidade aí, tá? E que tem uma série de antecedentes, isso não surge do nada, né? Isso tem aí vão aparecendo as informações biográficas ali sobre o Hefner, de que ele teria tentado ser um arquiteto e não conseguiu, né? Ele está posando ali naquele desenho de 62 como esse ideal tipo, como essa espécie aí de playboy original, né? E, obviamente, a gente tem essa configuração de um determinado perfil, de um determinado tipo de masculinidade, né? Indicando ali a formação em arquitetura, classe social, esse halo de celebridade midiática já aparecendo também, né? E uma espécie, assim, o Preciado comenta no texto, esse caráter infantil, tá? Como se esse homem estivesse preso, assim, a essa sua criação, quase como esse seu brinquedo, assim, que é, no caso, a maquete, tá? Então, de certa forma, assim, a revista está imaginando esse público, está imaginando esse padrão de masculinidade e, ao mesmo tempo, está produzindo esse público também, né? Está produzindo esse público e está imaginando esse público.
e está usando esse padrão para diferenciá-lo de um padrão da família burguesa, puritana, norte-americana da década de 50. Monogâmica, puritana, religiosa, de subúrbio da década de 50. Então aqui começa a se produzir um ideal de um homem solteiro, heterossexual, ultraconectado, refinado, e a Playboy, a revista, se dirige a esse público e produz esse público, tá? Uma outra coisa, pessoal, interessante, assim, nesse processo, é que a Playboy surge como uma revista de interiores, tá? Então, é quase como se fosse uma revista de decoração, mas uma revista de decoração para o público masculino. Tem uma fala no texto, assim, eu acho que isso, eu apontei isso em algum momento, em que, aqui, né, a ideia da revista de interiores, essa relação entre a arquitetura moderna, tem uma passagem interessante também, que o que definiria essa arquitetura moderna aí, que a Playboy explora, não é tanto questões dos materiais utilizados. A gente vai ver que esses arquitetos aqui, as obras exploram muito o vidro e a transparência, tá? Ou seja, tem já nessas obras arquitetônicas aí um tipo de captura do olhar, de direcionamento e captura do olhar. E o erótico ou o pornográfico vai aparecer aqui justamente como isso, assim, como um modo de gerir o dar a ver e o não dar a ver, e o tirar da vista. O pornográfico vai se constituindo aqui na revista como esse jogo entre deixar ver, não deixar ver, mostrar, não mostrar, né? E me parece assim que essa arquitetura moderna, embora explore o vidro muito, né? A gente vai ver outras configurações arquitetônicas mais à frente. O mais importante, assim, vai dizer o Preciado, é que essa dimensão, essa preocupação com ocultar e mostrar e ocultar, configura uma dimensão midiática já dessa arquitetura. Que essa arquitetura teria em si, ao explorar, dar muita importância para essas estratégias de dar a ver e não dar a ver, utilizando determinados materiais. Essa arquitetura moderna seria uma arquitetura midiática. Teria uma dimensão midiática que derivaria daí, tá? Então, assim, há um conjunto de definições muito interessantes, assim, de modos como ela se refere à Playboy, que são muito interessantes, aqui, como o Preciado se refere à Playboy, que são muito interessantes, dizendo, por exemplo, que seria uma espécie de Disneylândia para o homem adulto. Mais adiante, vai aparecer, de fato, um paralelo, assim, entre a Playboy e a Disney, como empresas, assim, de gestão do real, de gestão do sonho e do imaginário, tá? Mas essa expressão, assim, Disneylândia para adultos, me chamou muita atenção, e definindo, assim, a mansão como uma espécie de algazarra erótica multimídia, concebida por um arquiteto pop, né? Onde esse jogo entre o público e o privado vai se dar permanentemente, assim. Todos os espaços vão propor, como é que eu vou dizer, jogos, assim, de confusão entre o público e o privado, tá? O que a gente está vendo aqui é o surgimento de uma ficção erótica, né? Então, a revista produz um modelo de subjetivação, de erotização,
ou de subjetividade, como a gente poderia dizer assim, ela está rompendo a revista com o que Preciado chama de capitalismo puritano da década de 50 e está instalando, assim, uma espécie de capitalismo sensorial. Tá? Então, tem discussões, assim, sobre esse espaço também como um espaço transicional e como uma mídia, assim, que ela é utilizada a primeira mídia utilizada de forma massiva como um estímulo, como um instrumento masturbatório de massa, né? Então tem discussões sobre isso, assim, nesse sentido de e assim Preciado vai evidenciando o quanto essa revista funciona como uma tecnologia de estímulo erótico, tá? Obviamente, pessoal, a nudez, isso não tem a ver somente com a nudez, mas tem a ver com uma série de características da revista. Uma delas, eu vou voltar atrás, depois a gente vai vendo isso, uma dessas características é a possibilidade de que a imagem seja desdobrável. Então, essa é a primeira, é a edição de 53, de 1953 da Playboy, essa é a edição com a Marilyn Monroe, né? Essa é a imagem do pôster interno da revista. Essa é uma imagem feita em 49, que o Hefner compra posteriormente, e que resolve, então, colocar na revista como um pôster desdobrável, tá? O que o autor fala no livro, assim, é que justamente essa característica é importante, porque faz com que tenha o fato da imagem ser desdobrável e que precisa ser manualmente, eu preciso interagir manualmente com a fotografia. Era uma novidade. Isso tornava a revista interessante, assim. E isso, de certa forma, escondia um pouco da imagem, né? Então, esse fato de que de que a imagem principal, o pôster, precisava ser desdobrado e poderia ser destacado, torna a publicação mais interessante, né? Então, tem uma ação aí, ela convida a essa ação, né? Então, isso é discutido no texto, assim. Tem uma questão de portabilidade da imagem, de Ô, Fabrício, manuseabilidade e de portabilidade da imagem. Então, Fabrício, oi? tem um exemplo aqui para te mostrar. Aqui, ó. Eu Tu consegue ver aí? não estou conseguindo ver, Rodrigo. O pessoal tá vendo ou não? O teu vídeo congelou Ah, a tua imagem. Talvez deixa eu tenta desligar e ligar de novo o teu vídeo. ver. Bom, o que isso é um livro? É essa Não, mesma? É essa não, mesma imagem? Ah, sim. não é a mesma, mas é o modelo, né? O primeiro que aparece aqui no. Sim, sim, sim. Né? Bom, então isso é discutido, tá, pessoal? Como se a necessidade de mexer na imagem fosse fosse importante, assim, para configurar esse dispositivo, né? Ele pode ser mais facilmente transportável, mas ele é manuseável de algum modo, tá? Então, aqui
tem o histórico, assim, dessa figura também do coelho, de onde veio isso. Então, o Preciado fala que, no início, a ideia era usar um servo que um designer amigo do Hugh Hefner havia proposto para uma publicação anterior, né, para um primeiro projeto da publicação. Por que um servo? Porque isso decorre, assim, de uma experiência, de uma subcultura que se tinha na época, que eram esses chamados stag movies, que era pornografia, assim, né? Então, eram sessões de cinema montadas assim, em casas de homens solteiros com dinheiro para assistir pornografia. E esses eventos, e esses filmes produzidos para esses eventos eram chamados, então, de stag movies. E o stag é o viado, ou esse servo aí, né? Disse no livro que o Hugh Hefner era um adepto e que teria, inclusive, atuado num desses filmes. Eu tentei ir atrás dessas informações, assim, buscar esses filmes, não consegui, é uma busca difícil de fazer, mas aí tem uma espécie de origem, assim, da ideia do coelho como esse símbolo, né, que depois se tornou a coelhinha da Playboy, né? Então, diz que decorre disso, assim, que no primeiro momento a ideia era usar justamente essa figura do servo ou do viado, assim, como esse símbolo da revista, né? Aos poucos isso foi sendo modificado, né? Então aqui a gente tem uma daquelas imagens, fala dessa alteração, assim, né? De uma primeira versão do que seria o logotipo da revista para essa segunda, que depois se estabilizou com a ideia do bunny, né? Do coelho da Playboy. Isso é narrado ali. Então, isso decorrendo, então, dessa experiência do Hefner nessa cena aí de stag movie na época. Aqui a imagem da primeira Playboy. A Marilyn Monroe aparece em outras edições também da revista, né? Aqui eu trouxe uma imagem da Playboy com a Kate Moss, em 2014, tá? Isso aqui a gente já viu. Aqui a gente tem também esses desenhos, né, da maquete, do que seria a primeira mansão. Se eu não me engano, foram 2 mansões. A primeira é em Chicago, né, que é onde ele constrói a partir da fundação da revista. A revista, o número 1, sai em 1953, mas no início de 1960, a revista já está vendendo mais do que 1 milhão de exemplares. Então, o auge da Playboy é na década de 60. Então, a Playboy inicia a década de 60 vendendo 1 milhão de exemplares e termina a década de 60 vendendo mais ou menos 5 milhões de exemplares por edição, né? A primeira mansão Playboy em Chicago é construída na década de 60, durante esse auge assim, da revista. O plano inicial era fazer uma publicação, mas essa publicação obtém um sucesso enorme, assim, e acaba levantando verba suficiente assim, para produção do segundo número da revista. E aí, a partir disso, vai em espiral, assim, se produzindo esse interesse, né? Bom, aqui a gente tem algumas imagens assim da mansão, né? Então, ela é cheia de passagens entre um ambiente e outro. Tem uma gruta dentro da mansão. Nessa mansão ocorriam as festas que o Hefner dava toda sexta-feira. Essas festas viravam matérias e eram cobertas, digamos assim, na edição subsequente da revista, né? Então, a gente tem aí esse bunker, assim, que acaba entrando via revista nas casas da sociedade americana do período,
né? Então, os exemplares da revista funcionavam como janelas para isso que se dava, para aquilo, para as festas e aquilo que acontecia dentro da revista, né? O que acaba acontecendo também, pessoal, é essa impossibilidade da gente definir exatamente que lugar é esse. Se ele é um lugar de trabalho, se ele é um bordel, se ele é um estúdio de televisão, né? Se ele é um estúdio de fotografia. Então, esse próprio lugar aí, se ele é a casa do Hefner, ou de fato ou não, né? Essa casa começa a produzir espaços, né? Outras casas começam a querer adotar em termos de mobília, então tem um conjunto de mobiliários de apartamento que acabam sendo, como é que eu vou dizer, produzidos pela casa. Talvez vocês tenham hoje em dia cozinha americana nos seus apartamentos. Essa ideia de cozinha americana, que é uma ideia que coloca a cozinha num espaço meio ambíguo aí, né? É uma cozinha-sala, né? Então, essa dubiedade, essa ambiguidade aí, no que diz respeito à conformação do interior da casa, é produzida pela Playboy. A Playboy vai vender esses produtos. Vai vender, vai falar, vai fazer reportagens sobre mobília retrátil, né? Sobre como mobiliar a casa do Playboy, né? Porque essa é a mobília que está ali. Então ela começa a suscitar um processo de organização arquitetônica, mobiliária, decorativa das casas das famílias norte-americanas da década de 60. Né? Então, um pouco assim, essas imagens falam disso, isso é descrito no livro em muitos detalhes, assim, né? Bom, e aí a gente volta nessa ideia de que se trata, a princípio, de uma revista de interiores, é uma revista de decoração para homens solteiros, né? Então, e assim, a Playboy vai configurando uma espécie de ficção erótica, dizendo como mobiliar a casa, como decorar a casa, como desenvolver um projeto arquitetônico, né? E, nesse sentido, vai transformando o homem, ou vai construindo o masculino numa dimensão pós-doméstica, quebrando, assim, o que Preciado define como havendo, então, a teoria das duas esferas, de que o masculino se restringiria ao espaço público e o feminino ao espaço doméstico, né? Ou associando o espaço público como um espaço masculino e o espaço do interior da casa como um espaço feminino. O que a Playboy faz é relativizar esse modelo e produzir um masculino pós-doméstico, ou domesticar, digamos assim, o masculino. Uma versão do masculino que resulta aí voltado para o lar, ou preocupado também com a decoração do apartamento, né? E nisso, obviamente, vai se produzindo uma espécie de ficção erótica, que é um termo usado pelo autor, tá? Bom, tem uma série sobre essa figura da coelhinha da Playboy, se fala muito também, né, como esse personagem foi se moldando, assim, a partir das pin-ups da década de 40, que vão sendo redesenhadas, então, por pessoas próximas ao Hefner. Ele fala do trabalho desse designer gráfico, George Petty, final da década de 40, que produziu esse calendário, assim.
e de que isso foi sendo apropriado pelo Hefner, assim, para chegar, então, nessa figura, assim, que é a playmate, a coelhinha, ou então o que eles chamam de The Girl Next Door, a garota da porta ao lado. Tá? Bom, é como se, para definir também esse modelo de masculinidade assim, que o Hefner buscava, e era preciso assim, que essa masculinidade fosse entendida como uma outra masculinidade heterossexual. E para isso ele precisava construir também uma imagem de feminilidade. E assim vai se produzindo aí essa imagem da Playmate, né, que se configurou então assim como essa imagem da Playmate. O livro fala assim sobre uma série de instâncias de disciplinares da Playmate, digamos assim, uma cartilha que precisaria ser seguida, assim, e que instruía a Playmate sobre como se portar. Muitas dessas meninas viviam na casa, né? E praticamente, assim, não saíam da casa. Viviam na casa, pagavam para morar na casa e eram frequentes, assim, nas páginas da revista. Atendiam também nas festas que o Hefner dava, dentro da casa, e eram instruídas, então, assim, a como se portar. Então, o Paul Preciado fala de uma biografia de uma das playmates, assim, onde ela fala sobre isso, assim, né, sobre essa disciplina rígida, sobre os códigos, assim, de como se vestir, de como se portar, de aulas que tinham também, né? Elas eram selecionadas, digamos assim, pelo irmão do Hefner e eram submetidas assim a uma espécie de confinamento. Trabalhavam ali, saíam na revista, trabalhavam por um tempo, saíam na revista e aprendiam então, e iam construindo esse modelo também de feminilidade que o Hefner expõe nas páginas da revista. Aqui a gente tem uma imagem assim de uma das fotógrafas que trabalhou com ele na época e que ajudou também a construir assim esse estereótipo feminino, né? Então essa fotógrafa junto com um outro fotógrafo com quem o Hefner trabalhava, agora não me recordo o nome, mas foram os principais fotógrafos assim, durante esse período inicial da revista, né, da década de 50 até a década de 60. Esse é um estereótipo também da pin-up, é explorado no cinema norte-americano, da década de 50, 60. Aqui eu trouxe o próprio Tarantino também explora um pouco, brinca um pouco com esse estereótipo aí. Eu trouxe um filme do Hans Meyer aqui, eu acho que é um filme da metade da década de 60, que é o Faster Pussycat, que também é um filme considerado assim, de sexploitation, né? Que é essa exploração enfática de um perfil, de um estereótipo assim, feminino. Então aqui só para citar um caso, sim, mas enfim, esse é o universo assim, que o Hefner vem plasmando assim, até chegar nesse estereótipo da playmate, da garota da porta ao lado. Joaquim, você queria fazer um comentário? Uma pergunta, né, que aparece só para condensar. Parece que a defesa é que a Playboy agiu como um manual de um estilo de ser e viver, não só para o homem, mas também para as mulheres que conviviam com esses homens, correto? Sim. Era uma manualização de um estilo de ser e um estilo de viver. Sim, acho que é correto dizer. Acho que a Playboy ajudou a modular um tipo de masculinidade e um tipo de feminilidade correspondente, assim. Tá? Acho que o livro fala disso, de como vai se constituindo, como ele constitui um padrão de masculinidade que não é
aquela masculinidade rancheira, essa é uma expressão do Preciado, e nem puritana, né? E para definir essa masculinidade, era preciso estabelecer uma correspondência com um padrão de feminilidade. Correto. Tá? Bom, tem uma série... O que a gente tem aqui também, pessoal, a gente encontraria aqui os primórdios, talvez, desses programas de reality, de televisão reality, de programas de confinamento, assim, tá? Então, a revista surge em 53, e no final da década de 50, poucos anos depois da primeira edição da revista, já estão indo ao ar programas de televisão, tá? Comandados pelo Hefner. Algumas dessas imagens a gente ainda consegue encontrar no YouTube, assim. Ou seja, essa pós-domesticidade, esse masculino pós-doméstico aí que o Hefner está construindo, é aí que surge também a ideia dos reality shows televisivos, tá? Então, a gente tem aqui primórdios, né? A arqueologia do reality show, por exemplo, passaria, sim, pela história da Playboy, tá? Então, há descrições desses programas, de quem ia, se vendia entrada para isso era transmitido na região de Chicago, artistas negros se apresentavam. Aí tem uma outra questão interessante, assim, porque só vai aparecer uma negra na Playboy na década de 70. Então tem questões raciais colocadas, assim, e que tem a própria questão da máfia, né? Tem uma discussão até que ponto o Hefner não se sabe que relações ele tinha com a máfia de Chicago, por exemplo, né? Há uma nota de rodapé no livro que fala sobre isso, que é uma questão meio complexa de saber qual era essa relação, né? Tem essas tensões raciais, assim, que cercaram também a Playboy e que fizeram com que essa primeira edição do programa não durasse muito tempo, porque músicos negros se apresentavam. Então tem todo um cenário, assim, né, cercando na década de 50, final da década de 50, essas experimentações, né? E elas voltam mais adiante. Mais adiante, no início da década de 70, o Hefner vai para Los Angeles, então, já flertando com essa indústria do cinema e tal, e aí a Playboy se constitui como uma mídia audiovisual, como uma rede também de programas de televisão. Então, se isso não se estabeleceu no final da década de 50, isso vai ser retomado mais à frente ali, ao longo da década de 70, tá? Aqui eu trouxe também algumas outras imagens, assim, do Hefner. Tem uma questão muito interessante, que é essa ideia do trabalhador horizontal, né? Isso rende um capítulo em específico no livro. Aqui a gente tem uma imagem do Hefner na sua cama. Então, essa cama redonda aí era o local de trabalho do Hefner, né? E ela é uma cama redonda giratória, um protótipo, assim, isso depois se popularizaria como arquitetura de motel, né? Mas isso é invenção do Hefner, e de que ele, aí de pijama e de cachimbo, trabalhando na sua cama, rodada, cercada, assim, de artefatos, de monitores de televisão, de aparelhos de gravação, aparelhos de telefonia também, né? Então, a cama era o local de trabalho, era o local de encontros, ele morava aí, era um espaço público e privado, né? Tem uma discussão que eu achei interessante, que essa cama do Hugh Hefner era um desdobramento de tecnologias, assim, que haviam sido desenvolvidas por ocasião da Segunda Guerra,
né? Então, tem uma engenharia de mobiliário, assim, né? Que o Hefner explorou também. Ali tem uma outra versão também da cama eletrônica, né? Então, é como se ele pudesse administrar a revista e definir pautas e fazer encontros de trabalho sem precisar sair da cama, né? Então, tem uma... o Preciado, o autor se refere ao Hefner como usa essa definição, assim, pijama Hefner, porque é a primeira figura que entra para a história como tendo passado 40 anos em cima da cama, só usando pijama, né? Então, muitas das fotos que a gente tem do Hugh Hefner são ele está de pijama, né? Então, o sujeito é uma celebridade de mídia que não sai de casa e que ficou 40 anos dentro de casa, né? E além do que, então, ela define essa cama como uma prótese multimídia e uma plataforma ortopédica, tá? E aí ela explora esse conceito de trabalho horizontal, que o Hefner teria sido o primeiro trabalhador horizontal da indústria comunicacional midiática, assim. Ela explora esse conceito, né? E de que também é muito curioso que o livro diz que o Hefner era um toxicômano, um viciado em anfetaminas e que pouco dormia, vivia trabalhando, muito embora permanentemente na sua cama, né? Então, essa estranheza, e o cara não sai de casa, vive de pijama e vive na cama, mas vive trabalhando, né? Bom, aqui, pessoal, essa... É o pai do home office, professor. Oi? É o pai do home office. Como se fossem os primórdios aí, do home office, né? Bom, a ideia é isso, assim, que se tratava de desfeminizar o doméstico e desdomesticar o feminino, né? Então, como se a revista estivesse explorando, assim, esse jogo duplo aí, né? De construir o homem como ser doméstico e moldar esse ambiente a essa masculinidade, né? Então, há uma discussão também sobre esse conjunto assim do mobiliário, como se isso seria parte dos jogos, né, de ambiguidade, de mostra e esconde, assim, que a Playboy estaria fazendo. Então, toda essa exploração, a ideia da cozinha americana, como eu falei, da cama giratória, do sofá. Aqui a gente tem uma imagem de um sofá-cama adaptável da época, de um sofá que vira cama, né? Então, assim, essas portas de correr também, né? O bar giratório, espelhos duplos. Então, todas essas, a cozinha americana, já mencionada aqui, todos esses dispositivos como dispositivos ambíguos, assim, e que serviriam a esse cenário dessa masculinidade que está se propondo aí, né? Então, e assim fazendo, né, usando esses espaços, povoando assim esses espaços da mansão do Hefner, dando visibilidade a isso, vendendo esses produtos, né? A Playboy estaria embaralhando aí essas distinções entre trabalho de um lado, sexo e entretenimento de outro, como eu falei, público e privado, o feminino e o masculino, né? Ou esse masculino que em alguma medida se feminiza ao se domesticar, né? Ao se apresentar como ser doméstico, e essa ideia de externo e interno também, a revista estaria problematizando.
Então, essas distinções todas resultariam o tempo todo embaralhadas aqui na revista. Tá? Há uma discussão interessante, assim, que o cinema também ajudou. No início da década de 70, há um dos filmes do James Bond em que ele aparece como sócio de um dos clubes da Playboy. Há uma cena num dos filmes em que o James Bond aparece como... surge essa cena, assim, né? Ele, e ele também como um modelo, como um desses playboys aí, né? Investido também dessa masculinidade. O James Bond, que é um espião, né? Então, esse espião, sendo essa figura, esse agente duplo, esse sujeito camaleônico aí, sofisticado, também ultra ligado nas tecnologias, né? Então a gente sabe aí que o James Bond tira um telefone ou uma arma da sola do sapato, né? Então, também representando um pouco, assim, essa figura, assim, que o Hefner havia criado, né? Há um jogo de palavras, assim, entre que o Hefner teria esquentado o contexto da Guerra Fria, que no lugar da Guerra Fria, o Hefner propõe uma guerra quente, que é essa erotização, assim, daquele modelo da família puritana, monogâmica, né, até a década de 50, assim. Pessoal, estão saindo alguns comentários ali no chat, mas eu não estou conseguindo ler, tá? Eu acho que eu posso avançar aqui mais alguma coisa, a gente já tem 8 horas, a gente pode fazer um intervalinho e depois voltamos, assim, para uma discussão, e aí o restante do material que eu tenho eu posso ir mostrando, assim, conforme a gente for discutindo, tá? Na realidade, tem muita coisa que eu destaquei do livro, assim, e que tem muita coisa, né? A gente não chegou nem ainda no conceito de pornotopia. Espero que a gente consiga ver isso, assim. Bom, o que está em causa aí é como essa figura vai se impondo midiaticamente, transcendendo a mansão, transcendendo as páginas da revista, chegando no cinema e virando uma indústria de audiovisual também, né? Então, isso é aquilo que eu comentei, de um dispositivo que gera outros dispositivos e que se conecta com outros dispositivos, de múltiplos dispositivos midiáticos aí interrelacionados, assim, né? Então, aqui a gente tem uma ideia. Bom, a gente já está vendo isso, né? Que o Preciado fala que a Playboy inaugura uma espécie, assim, com essa figura da The Girl Next Door, uma espécie de capitalismo sensorial, né, pós-fordista, né, e que pretende, assim, refazer essa noção de domesticidade e de masculinidade também, que eram, então, vigentes aí na sociedade norte-americana no imediato, até o imediato pós-guerra, ali, até o final da década de 40, início da década de 50. Bom, isso é interessante, né? Para definir esse novo padrão aí de masculinidade, seria importante administrar fluxos de informação, técnicas de colocação em cena, é isso que eu falei, do dar a ver, né? Embora a mansão seja a casa do Hefner, muito do que ocorre lá é encenado. Então, ele era casado, né? Mas ele não se sabe exatamente, assim, se aquilo que é mostrado na revista, até que ponto não é pura encenação, só encenação. Então, essa ambiguidade, assim, ela nunca se desfaz. É como se o Hefner estivesse encenando a vida que ele, de algum modo ou outro, leva de fato, né? Então, essas técnicas de colocação em cena dizem respeito a isso. Então, para produzir esse modelo de masculinidade, há que colocá-lo num espaço e de fazê-lo, então, e manejar para que ele se produza fluxos de informação, técnicas de colocação em cena
e elementos de decoração. Se há uma psicologia interior desse personagem, não sabemos, mas ela se produz em função desses agenciamentos aí externos. Ele consome informação, ele produz informação, ele maneja técnicas de dar a ver e ele maneja elementos de decoração da casa, porque a revista é uma revista de interior. Agora, sobre a psicologia desse sujeito, não se sabe de fato, né? Então, é a partir daí que ele pode ser inferido, ou que ele vai ser moldado, né? Outra coisa, eu mencionei isso, que a Playboy se opõe simultaneamente à primeira crítica feminista da dominação masculina e aos parâmetros rígidos da família heterossexual e da masculinidade heróica. Então, ele fala sobre uma heterossexualidade sadia. É uma expressão usada pelo Hefner, né? Bom, aqui tem um paralelo entre a Playboy e a Disney, né? As duas empresas, né? Como se ambas estivessem lidando assim com a fantasia e a produção de entretenimento, né? Uma para o público adulto, outra para o público feminino, né? Então, a Playboy defendendo muito essa ideia do direito ao corpo e a Disney a proteção à infância. E num caso, aventuras reais, no caso da Playboy, aventuras reais parecem irreais, e no outro, no caso da Disney, aventuras irreais parecem reais. Tá? Tem uma discussão, pessoal, interessante assim também, sobre essa ideia da mansão como uma arquitetura do desejo. Tá? Então, onde o que está em jogo aí é de um corpo enclausurado e visível simultaneamente, né? Então, o Hefner é esse corpo, as coelhinhas da Playboy também são esses corpos, que estão enclausurados e visíveis. Aqui, isso passa por uma discussão assim que o Preciado faz em torno, a partir do Foucault e do Deleuze, sobre aquelas categorias de sociedade do controle e sociedade da vigilância, né? E aqui começa também a se constituir essa discussão sobre esse espaço como um outro espaço, sobre esse espaço como um espaço heterotópico ou então como um espaço pornotópico, tá? Como o Preciado vai falar, assim. Há uma leitura de que o Hefner seria uma espécie de, é o autor falando isso, que o Hefner figuraria como uma espécie aí de Platão moderno, e que a revista, ou a mansão, né, porque é meio indissociável também a mansão da revista. Falar na revista é falar na revista como uma emanação da mansão, daquilo que ocorre na mansão, né? E o Hefner como um Platão moderno dentro de uma caverna pornô. Há um jogo também de palavras ali, que o Hefner teria criado um habitat, né, que é um trocadilho com rabbit, de coelho, e habitat, né? Ou urbane, né? Urbano e coelho, né? Então, o Preciado passa por usa esses termos, confecciona aí esses termos também. E aqui a gente chega nesse conceito de pornotopia. Eu acho que a gente poderia fazer um intervalinho agora, pode ser, o que vocês acham? Agora eu tenho 8h15, de 15 minutos, tá? Daí a gente volta às 8h30, para mais ou menos assim 1 hora aí a gente pode abrir para comentários. Eu perdi o que passou aqui no chat, mas aí a gente pode abrir a discussão e eventualmente eu vou mostrando outras coisas que eu tenho aqui conforme a discussão for aparecendo. Vamos fazer um intervalinho, então, de 15 minutos.
Valeu.